E meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, na companhia de Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, que daqui a pouco eu vou colocar aqui a Ana na tela, para o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. É um programa de historiografia, de memória, mas que fala também sobre o conteúdo da obra desse grande e velho escriba brasileiro, esse homem que, ao longo do tempo, de encarnações sucessivas, tem se dedicado ao ideal do Cristo. Aliás, o Hermínio, pontificando no bem, já se perde na noite dos tempos. Foi um faraó no Egito Antigo, foi Barnabé na época do cristianismo primitivo, não é? Companheiro de viagens do apóstolo Paulo, levando o evangelho aos gentios. Foi São Bernardo de Claraval, um grande orador sacro da Igreja Católica. Foi Felipe Melanchthon, o escriba da Reforma Protestante, companheiro de Lutero, e Melanchthon e Lutero, revelado pelo Hermínio, foram exatamente Paulo e Barnabé de volta ao proscênio terrestre. Não é? E depois foi Robert Browning na Inglaterra, foi pai de um dos maiores poetas ingleses, né, Robert Browning, e é este grande e maravilhoso escritor que esse programa da noite de hoje trata. Não é? Pessoal, não temos apenas esse programa. Tá? São vários programas durante a semana e também temos os programas mensais. Todo domingo, às 20 horas, temos o programa Bezerra de Menezes, na companhia de Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra. É um programa de fontes primárias, historiografia, documental, esclarecendo e lançando luz em muitos fatos da vida do doutor Bezerra. Na terça-feira, esse programa com Ana Maria. Na quarta, o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista espírita de Pernambuco, Silvio Mariano, o homem que mais entende de livro aqui em Terras Maurícias. E é um programa onde a gente traz as publicações novas, as publicações clássicas, todas as publicações com selo de qualidade, não é? E conversamos aqui sobre as obras espíritas no nosso canal. Na quinta-feira, temos o programa Herculano Metro, que melhor mediu Kardec, com Heloísa Pires, filha do professor Herculano, e é um programa aqui no mesmo molde desse de Ana Maria, né? Sobre a vida e sobre a obra do grande guarda noturno do Espiritismo, o maior filósofo espírita brasileiro, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Mas esses são os programas semanais, domingo, terça, quarta, quinta. Mas temos os programas mensais, que só acontece aos sábados, não? Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Para falar de Leon Denis, eu trago aqui o francês, é claro, não é? O querido Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e aqui ele traz o fruto de suas pesquisas laboriosas, não é? Então, documentos históricos, a pesquisa do Gaston Luz, que estamos vendo no momento atual, né? É um programa revelador. Eu mesmo tive outra visão de Leon Denis, muito maior e melhor, quando eu comecei a conversar com Charles Kemp. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões. É baseado nas memórias do seu César Pérez, mas no seu bojo vem as memórias do movimento espírita brasileiro. Né? Seu César foi presidente da Federação Espírita Brasileira e da USE São Paulo, duas das maiores instituições do país, conhece o movimento espírita pelas entranhas, né? Nas coisas boas, mas também nas coisas ruins, porque a luta pelo ideal é uma luta de dificuldade também. E ele vivenciou essas dificuldades, muitas das quais ele revela aqui no programa. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias,
programa todo ele com fontes primárias, documentos da época de Kardec, não é? Então, é um túnel do tempo que se abre e a gente vê a letra de Kardec, dos médios de Kardec, as mensagens dos espíritos psicografadas, né? Uma beleza de programa. Vai haver uma mudança que eu ainda não vou revelar, mas o nível de apazão, o mesmo, vai continuar tão elevado quanto tem sido, né? E o quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com acento no E, com CH, porque o patrono desse nosso programa, do quarto sábado, é Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da imprensa espírita no Brasil, aquele que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil, o Eco da Além Túmulo, o Eco com acento no E e com CH. Então, mantemos a grafia, o Eco da Imprensa Espírita, onde repercutimos tudo que sai na imprensa espírita do Brasil, na companhia de Leonardo Marmo Moreira, um homem da imprensa, grande articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, e é o programa de maior visualização do nosso canal. É o campeão de audiência, né? Cada live é 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. É uma coisa impressionante, né? O pessoal está aí, todo o esforço, né? 8 programas já à disposição de vocês. Mas esse programa da terça-feira, Ana Maria, né? Um mês tem 4 semanas, às vezes 5. Nós vamos ficar nas 4 semanas, né? Pessoal, a exceção na última semana do mês, a gente faz um programa maior sobre o conteúdo de uma obra ou de um texto, de um artigo do Hermínio, e é um estudo mais doutrinário, né? Qualquer tema que o Hermínio traga, a gente já trouxe aqui autismo, reencarnação, mediunidade, tudo que é tema espírita, que seja extraído dos princípios básicos da doutrina espírita, o Hermínio já tem obra escrita, né? Então, sempre na última semana do mês é um programa um pouquinho maior do conteúdo doutrinário. Agora, meus queridos irmãos, me permitam dizer, é até bom antes da Ana entrar, mas o que é que acontece? Pessoal, eu não sei o movimento espírita, e vocês escutem, né? Que possam, quem sabe, né, tomar coragem, algum historiador. Eu não vi até hoje nenhum historiador demonstrar interesse verdadeiro de querer escrever a biografia do Hermínio. Né? E quem tem interesse verdadeiro, primeiro tem que conversar com a filha do Hermínio, né? Antes de conversar com qualquer pessoa. Então, vejam bem, o Herculano tem a grande biografia antológica, né? Monumental, José Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, do grande Jorge Rizini, grande escritor, ficou uma beleza de biografia. Ivone do Amaral Pereira tem algumas biografias, não apenas uma, algumas biografias. Né? Chico Divaldo nem se fala. Caibá Chutel, né? Então, Deolindo Amorim, eu tenho um que Dona Delta com amigos organizaram a biografia do Deolindo. Então, todos os grandes vultos, né? E o grande velho escriba ainda não tem ninguém que escreveu sua biografia. Então, eu propus a Ana, a gente está fazendo aqui um divã biográfico. Tá? Então, uma biografia virtual, porque daqui a 30, 40 anos não está aqui na Terra nem eu, nem Ana. A gente já partiu para o mundo espiritual. No futuro, quem se debruçar aqui, nesse escrutínio sagrado, vai ver tudo que a Ana falou, com aquela memória fabulosa dela, né? Que a Ana tem, com essa memória fabulosa, poder de narrativa, uma mulher culta, preparada, viajada, né? Uma mulher que fala inglês fluentemente. Então, a Ana lembra de coisa da mais tenra infância. Ela está desdobrando aqui. Já desdobrava, mas trazia espaço, não? O conhecimento da vida do Hermínio de forma esparsa. Agora não.
A gente viu desde o nascimento os pais, né? O Hermínio na infância. Hoje a gente vai ver os irmãos do Hermínio, né? Então, isso aqui é um esforço de deixar gravado a biografia virtual. Agora, eu acho um absurdo nenhum historiador espírita se debruçar sobre a biografia do Hermínio. A Ana está aí, pessoal, com uma memória fabulosa à disposição de qualquer historiador. Mas não, apareceu um que se interessou, foi tão fraterno comigo, sumiu do mapa. Nunca mais me deu um oi, cheio de interesse de gravar, de fazer a biografia. Foi falar com não sei quem, não sei quem, não sei quem. E se teve algum óbice, tudo bem, né? Mas jamais retornou. É assim a vida, né? Fazer o quê? Mas fica aqui o pedido, né? Que algum historiador pense direitinho, porque o Hermínio merece, né? O Hermínio pode ser até chamado de o Ernesto Bojano do Brasil. Eu sei que alguns já chamaram no passado o Carlos Embaçaí, mas eu acho que o Ernesto Bojano brasileiro foi o Hermínio Corrêa de Miranda. Né? É só isso posto. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais esse programa da noite de hoje, um programa onde vamos lembrar da infância, da vida, da família do Hermínio, e deixar isso aqui esculpido com letras de ouro, através das palavras amorosas da filha do Hermínio, Ana Maria. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o programa da noite de hoje. Bem, pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui Ana Maria para conversar conosco. Bem, pessoal, meus queridos irmãos, já estamos aqui com Ana Maria Miranda, né? Ana, como eu fiz com Luciano Klein no domingo, né? A vinheta da Ana Maria. Ana Maria Miranda, tem até vinheta o canal agora. Estou ficando muito famosa, não é possível, não pode. Ana, e aí, tudo bom, Ana? Como é que você está? Graças a Deus, Bruno, apesar da obra aqui em casa, que eu estou achando que eles estão desmontando a minha casa e não montando, mas em todo caso, vamos ver o que, que vai dar. Já vem desde setembro, eu estou achando que vai até março, abril, mas eu estou por aqui, ó. Eu tenho pelo como é que é? Poeira até na sobrancelha, não para, é uma coisa incrível, né? Obra é um terremoto. Mas Ana, o pessoal que leu as obras do Hermínio, mas assiste o nosso programa, hoje a obra mais famosa é essa obra da Ana Maria, né? Que assiste o programa porque já faz tempo, né? Nossa Senhora, meu Deus, obra em casa é um terremoto, é realmente um terremoto. A gente dentro de casa é muito. Mas eu não tinha para onde ir, né? Mesmo que eu fosse para o apartamento do papai, como é que eu ia levar os gatinhos? Tinha que cercar o apartamento todo, não dá. Ana, a gente está às vésperas, bem dizer, do carnaval, né? Aí me ocorreu te fazer uma pergunta, né? Hum. Como era Hermínio nesse período de carnaval? Eu penso assim, ele ia para Caxambu, como era Hermínio no carnaval? Eu acho que ele. Eu tenho a impressão que ele nem sabia que era carnaval, sabe? Ele ouvia falar qualquer coisa, ia para Caxambu, ia seguir a vidinha dele, mas carnaval, jamais, jamais. Não tomava conhecimento. Agora, se fosse música clássica, qualquer coisa, mas carnaval de jeito nenhum, nada. Não mesmo. Não era do feitio dele. E aí a pergunta que não quer calar também, eu vou emendar, aproveitar, né? E a filha do Hermínio, Marianne, já teve samba no pé em algum momento? Jamais, jamais, eu não suportava carnaval. Eu não sei por quê, eu não era uma pessoa assim muito saída, não, não era, não. Mas tinha uma coisa mais pior ainda, né? Que era, eu estudava num colégio de freiras, lógico, e justamente no carnaval nós fazíamos retiro espiritual, né? A gente tinha que ir para o colégio de manhã cedo,
ficava lá o dia inteiro, almoçava, tinha as palestras dos padres, das irmãs, filmes às vezes e tudo. Aí à noite a gente voltava para cá, mas não podia falar. A gente não podia falar. Então, eu acho que eu me imbuí daquele negócio e nunca frequentei, não, carnaval. Nada, não era meu prato, não, preferido, de jeito nenhum. É isso, Ana Maria. Você sabe que Recife é um dos polos, né, É, grandioso do carnaval. É Recife, Salvador e Rio de Janeiro, né? é. Então, a gente tem que aguentar o Galo da Madrugada aqui, né? A Marquês de Sapucaí aí e os trios elétricos lá na Bahia. É isso que se Nossa, resume o Brasil nessa época, né? Terrível. é. Eu era do tempo que tinha o baile do Teatro Municipal, lembra que eles apresentavam aquelas fantasias maravilhosas? Aquilo eu gostava de assistir, assistir na televisão. Mas baile de carnaval não era comigo mesmo. Eu não tinha esse espírito, não. Engraçado. Também não suporto carnaval. Graças a Deus que minhas filhas também nunca gostaram de carnaval, né? É, Mas, Ana, vamos lá. Hoje, Ana, dando sequência ao nosso programa, não é? Essa biografia virtual que a gente está fazendo. A gente falou sobre seu Reduzindo, Dona Helena, não é? A gente falou sobre Volta Redonda. Eu adorei o programa sobre Volta Redonda, né? Semana passada, não, foi aquele programa de Melancton maravilhoso, né? Valéria Pessoa obstruiu o chat, não foi, Ana Maria? Eu estava mostrando galera, ele obstruindo o chat. sinal vermelho, ninguém passava ali, só deu ela, né? Só parou tudo. Ela fechou o porteiro lá. Não deu chance para ninguém. Não tinha para ninguém, só para a Valéria. Agora, Valéria, Beleza, é brincadeirinha, continua aí obstruindo o chat que a gente gosta, viu? É só com certeza, brincadeira. com certeza. Aí, Lúcia Loureiro sempre aparece no chat. Lúcia, Isso é eu, maravilhoso. eu e a Lúcia e o Kipu e os nossos gatinhos e meus gatinhos, a gente somos tudo irmão. Lúcia Loureiro, o Kipu, o cachorrinho dela e os meus três gatinhos. A gente conversa o tempo todo sobre eles. Ô, Ana, Adoramos. eu tenho que fazer uma citação aqui, sim, que é uma senhora muito simpática. A gente gosta muito dela. A Valéria é amiga dela, bem amiga também, que é a querida Vera da Casa dos Humildes, Vera Lúcia Olha. Fialho, que sempre Ah, comenta no chat sempre. todos os programas, todos, né? E Muito ela é uma obrigada. pessoa, tem duas filhas lindas, né? Ela é uma Olha, pessoa, né, que gosta de conversar, muito agradável. Dona Vera, a senhora está aqui também, viu? No claro, coração. A Ana já conhece todo mundo, né? todo mundo, Conhece a todo, turma toda. todo mundo. Mas, Ana Maria, vamos lá. A primeira pergunta de hoje, a gente vai ver a prole de seu Pronto. Reduzindo e Dona Helena, né? Ana Maria, eu vou pedir, por favor, eu queria que você falasse quais foram, quantos foram os irmãos do Hermínio, né? E na tua citação você nomeasse quem foi o primogênito e a caçulinha ou caçulinha, tá bom? Tá, tá bom, tá bom. O vovô e a vovó tiveram 10 filhos ao todo, né? Papai foi o primogênito, eu fui a neta primogênita por causa disso, né? Mas o papai foi o primogênito. E a última foi a Maria Auxiliadora, a gente chamava ela de Dora. Foi uma moça. E na família só tinha duas mulheres, a Dora e a Terezinha, que morreu um ano e pouco atrás, né? Quase 2 anos. E só tinha elas duas de mulher, e o resto era tudo homem, todos eles. Ana, eu vou pedir, não todos, né? Mas que você escolhesse aí os tios, as tias, que você pudesse traçar um pequeno perfil de cada qual. Claro, claro. Então, sim, o papai, a gente já sabe, mas eu tenho
uma coisa para falar do papai, mas vou deixar para o final porque é muito engraçado, então não quero rir muito agora, vai estragar minha maquiagem. Mas o papai aprontou também. Mas o papai foi assim, o papai foi o primeiro e vovô e vovó ficaram muito felizes. Depois eles tiveram outro filho que chamava-se Tércio. Eu acho muito bonito esse nome, Tércio. O Tércio, ele tinha, parece, ele nunca foi assim muito forte, não, assim, não era muito saudável. Ele era um menino bonito e tudo, mas não era, tinha alguma coisa. Ele tinha realmente um problema cardíaco e acabou falecendo, jovem ainda, tipo assim, acho que 18, 20 anos, ele morreu. Foi muito triste para a família toda. Para a família, que ele era o segundo, então não era uma grande família, era só vovó, vovô, papai e ele, né? Depois do Tércio veio o Fábio. O Fábio era um gênio da contabilidade. Nossa Senhora, ele fazia. Ele, Terezinha e papai. Eles faziam conta até dormindo, mas ele foi um grande contador e ele foi aquele irmão do papai que gostou daquela irmã da mamãe que ia para os Estados Unidos e acabou morrendo no meio do caminho. Lembra aquele Me acidente de lembro, me trem? lembro. Então, o Fábio foi o terceiro e uma sumidade de inteligência, tá muito inteligente, e ele sofreu muito, mas muito com a morte da Betty. E por causa disso ele se afeiçoou muito a mim. Ele era meu padrinho e ela era minha madrinha, os dois. E quando ela morreu, ele ficou muito triste. Ele chegou a ficar até um pouco perturbado, sabe? Papai teve que ajudar muito ele, mas ele ligava para mim às vezes 4 horas da manhã para conversar comigo, porque eu parecia com a Beatriz, o nome dela, mas a gente chamava ela de Betty. E ele acabou praticamente estragando a vida dele por causa do que aconteceu, que ninguém sabe o que foi, na realidade, né? Depois do Fábio veio o Luiz Carlos. Luiz Carlos era, assim, completamente diferente do papai, ele era todo modernoso, sabe? Ele tinha um carro muito bom, um grande advogado. Ele foi um grande advogado da área, daquela areazinha das estações do vovô, Barra do Piraí, depois de Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatis, Floriano, Papapé, Teteté. Ele era advogado de toda aquela região, mas um grande advogado. Ele era procurador naquela área, muito famoso e muito alegre. Ele era uma personalidade muito assim, brincalhona, brincava muito comigo. E quando eu comprei o carro Mangui, eu falei, Luiz Carlos, você tem que ver meu carro. Aí ele falou, o que que é? Eu falei assim, ó, você que viaja muito Volta Redonda, Barra Mansa, blá, 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 você tem que ver meu carro. Aí nós fomos descendo para a garagem, ele falou assim, Ana, pelo amor de Deus, que isso? Eu falei assim, esse é meu carro. Ele falou assim, você comprou isso aí? Eu falei, comprei. Ele era muito brincalhão. Eu falei, Luiz Carlos, você tem que comprar um carro igual a esse. Ele disse, mas é agora, onde você comprou? Eu falei, eu comprei na loja tal. Você acredita que ele foi lá e comprou um camanguê? Eu falei para ele: olha, você que faz muita viagem, é um carro confortável, porque ele é feito especificamente, todo desenhado para o corpo da pessoa, da inclinação do banco e do volante e tudo. Então, é o seu carro, Luiz Carlos. O meu era vermelho, o dele era azul. Eu falei, só não gostei da cor, mas se você. Ah, mas ele adorava o Carmangueiro, só vinha para o Rio de Carmangueira. E acabou se mudando com a família de Barra Mansa. Ele teve 5 filhos, ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro, 2 edifícios além do nosso. O nosso ficava assim, tinha dois e depois era o dele. Mas ele era um amor de criatura, muito brincalhão. E então, depois do Luiz Carlos, veio o Geraldo. O Geraldo era uma graça de criatura. Ele era um amor, mas ele era uma ternura, falava baixinho, mas ele era alegre, ele era brincalhão e casado, tinha 3 filhinhos, trabalhava na Siderúrgica Nacional também.
e, lamentavelmente, o Geraldo foi aquele que teve o acidente na Via Dutra. Ele foi, parece que levar um salário para um funcionário dele que estava doente em Barra do Piraí, uma coisa assim, e na volta ele vinha dirigindo um Cinca Chambord, que era o carro que ele tinha na época, e bateu de frente com um cometa. Foi horrível. Essa foi uma das provas que o papai teve que a mamãe tinha mediunidade, porque quando aconteceu o acidente com ele na Dutra, a mamãe sentiu uma pancada na cama dela e falou com o papai. Aí o papai disse: Não, né? Você deve ter sonhado, não foi isso, não, né? Dorme sossegado e tal. A segunda vez, sacudiram a cama da mamãe de novo. Da terceira vez, a mamãe disse: Eu não quero mais dormir nessa cama. Aí foi acontecer isso, o telefone tocou, eram 5 horas da manhã, o telefone tocou, era o Luiz Carlos, o outro irmão, dizendo que o Geraldo tinha morrido num acidente. Então, o Geraldo deixou esposa e 2 ou 3 filhinhos pequenos, mas ele era um amor de pessoa. Ele era doce, ele era calmo, ele baixinho, porque os irmãos do papai geralmente eram altos, mas ele era baixinho, mas uma delicadeza de criatura. Eu gostava muito dele. Bom, depois do Geraldo veio o Zé César. O José César era um homem até bonito, assim, sabe? Ele era moreno e tinha olhos azuis. Nossa Senhora, mas o olho azul dele parecia 2 bolas de gude, sabe? Ele era muito delicado, muito, assim, cavalheiro, sabe? E falava baixinho, e, assim, o oposto do Luiz Carlos, sabe? Muito, muito quieto, muito calado. E ele falava tão baixinho que a gente às vezes não ouvia. Eu fazia, fala mais alto um pouquinho. Aí ele falava mais alto um pouquinho. Mas ele era assim muito calmo, muito tranquilo, muito calmo, muito tranquilo. Ele era muito calmo, muito tranquilo. Bom, depois do José César veio espivitada, tinha que se meter no meio dos homens todos, né? A Terezinha. Terezinha era do barulho. Agora, foi uma grande mulher, foi uma grande trabalhadora. Ela começou a trabalhar no escritório de contabilidade, acabou com todos os contadores lá. Ela dava aula para todo mundo lá. Tipo papai, assim, em matéria profissional, né? Ela tinha uma cabeça, ela fazia conta de cabeça. Ela era fantástica, muito bonita também, ela foi muito bonita e um amor de pessoa também. Ela foi casada, ela casou jovem e ela teve, não sei se 6 ou 7 filhos e vários netos, né? E ela era um amor de pessoa, ela muito alegre também, muito brincalhona. Essa era a Terezinha. Depois da Terezinha veio o Roberto. O Roberto era baixinho e muito agitadinho, assim, muito, sabe? Ele era, ele era muito engraçadinho, mas também muito brincalhão e eles eram assim uma família unida, todos quase que viviam junto com a vovó, sabe? Menos o Luiz Carlos, né, que era casado, o Geraldo e a Terezinha, mas eles moravam todos na casa da vovó e protegiam muito a vovó e tudo. E era uma família muito interessante. E depois do Roberto veio o Paulo. O Paulo era alto, e assim, tipo ator de Hollywood, sabe? Ele era muito bonito, tinha olhos azuis, cabelo alourado, e eu brincava muito com ele. Ele, nós não tínhamos a mesma idade, não, mas ele era um pouquinho mais velho, bem mais velho que eu. Não, uns 5, 6 anos mais velho que eu. Mas teve uma época que ele foi morar lá em casa, em Volta Redonda. Papai, mamãe, ele e eu. Nós brincávamos muito e eu gozava muito ele, porque quando chovia, ele tinha medo dos raios. Aí ele comia, se tivesse que comer, chegar na hora do almoço, ele comia com uma colher de pau. Ah, eu acabava com ele. Ah, mas você não pode comer com colher de pau. E eu menina ainda, né, mocinha?
E ele comia, ele tinha medo dos raios, um baita do homem daquele, lindo, maravilhoso. E ele era também locutor dos jogos de futebol de Barra Mansa, do Clube de Volta Redonda. Ele tinha uma voz linda e a casa da vovó ficava em frente ao campo de futebol. Então ele só atravessava a rua para narrar o jogo. Ele era do barulho. Sabe de quem ele foi colega? Do Sérgio Chapelin. Os dois Nossa, começaram mais ou menos juntos, é. E o Paulo se fez. Mas ele, ele fazia duas coisas. Ele tinha esse trabalho nos jogos e ele trabalhava numa firma. Eu não sei exatamente o que ele fazia, mas ele tinha que receber pagamentos de diversas contas que a empresa dele, onde ele trabalhava, né? Ele era o cobrador. Então, ele- um dia eu vi ele contando umas notas, 1001, 1002, 1003, 1004, eu não sei, mil e não sei o quê. Eu falei assim, mas o que que é mil? E ele disse assim, é dinheiro, Ana. Eu estava numa época, logo que nós chegamos dos Estados Unidos, eu não conhecia bem a moeda brasileira, né? Aí ele falou assim, o meu apelido é Mili. Eu falei, é Mili? Ele disse, é Milinho, eles me chamam de Milinho, porque eu fico 1001, 1002, 1003, 1004. Ele era muito engraçado, ele era fantástico, um grande advogado também, da mesma área que o Luiz Carlos, só que ele ficava numa parte da Rio-São Paulo e o Luiz Carlos quase que tomava a cidade toda, a linha toda, porque ele era um procurador, inclusive, um promotor, né? Luiz Carlos era o advogado e o Paulo também fundou um escritório, ele e a esposa, ele teve dois filhos, e ele lamentavelmente também morreu de um problema com os rins. Ele teve um problema sério. A última vez que eu o vi foi quando ele foi no hospital visitar o papai, que tinha feito aquela operação de coração. Ele saiu de Volta Redonda e foi ao hospital visitar o papai. O papai gostava muito dele, todo mundo gostava do Paulo. Paulo era uma joia. Por fim, teve a Maria Auxiliadora, que a gente chamava de Dora. A Dora era um encanto de pessoa, parecida comigo, assim, moreninha, cabelinho comprido, falava baixinho. Ela não era assim tchan como eu, não, sabe? Ela era toda, como o americano chama de collected. Ela era assim, toda, sabe, muito delicada, muito estudiosa. E ela me ensinou muita coisa quando eu ia lá na casa da vovó, a gente ia lá. Ela me ensinava geografia, minha história, mostrava o mapa do Brasil, me ensinava muita coisa, muito religiosa. E aí ela se casou, gostou de um rapaz muito, muito bacana, e se casaram. E, lamentavelmente, pouco depois do casamento dela, ela teve câncer e ela morreu jovem ainda, sem realizar o sonho dela. Mas ela era um encanto de criatura. Eles, então, essa era a família do vovô Reduzindo, que era uma fera. Eu soube, eu soube mais ou menos recentemente que o vovô era uma fera. ô, Ana, eu queria que você respondesse rapidamente uma coisa para mim, né? Desses 9 irmãos, quais eram os mais próximos a Hermínio? Mais próximos, eu diria que era o Paulo, que morou lá em casa até, né? Morou lá em casa em Volta Redonda. O Fábio, muito por causa da Beti. A Beti era a irmã da mamãe. O Fábio gostava muito do papai e era um dos mais velhos, né? O Fábio foi o terceiro. E eu acho que depois o outro Geraldo, o Geraldo que morreu naquele acidente de carro. O Geraldo teve uma época que ele já era casado e tinha três filhos e papai recomendou ele para uma posição, uma vaga na companhia siderúrgica. E ele entrou e graças a Deus ele foi muito bem, mas ele era tão bom que ele foi levar um dinheiro para um amigo dele um funcionário dele, ele era chefe da seção. Ele foi levar em Piraí um dinheiro porque era, parece que vésperas de Natal, uma coisa assim. E ele foi levar o dinheiro
o rapaz casado que tinha filhos, que estava doente. E na volta ele bateu num cometa e morreu na hora. Foi horrível, horrível, terrivelmente horrível. Ô, Ana, Mas eu diria eles três. E a Terezinha também com o papai. ô, Ana, 9 tios você teve, né? Vou lhe fazer essa pergunta. Dos 9, entre as tias e os tios, qual o preferido de Ana Maria? Eu acho que o meu preferido, não tanto pela. Não sei por quê. Eu acho que era o Luiz Carlos, o do Carmanguia. Luiz Carlos é do Carmanguia. Não porque ele comprou o Carmanguia, mas porque ele era muito alegre, sabe? Ele era uma pessoa muito alegre e muito extraordinário advogado. Ele era uma personalidade naquela região ali. Não era por isso também, mas era porque ele era muito, muito, muito bacana. Ele sentava, conversava com a gente, comigo, então, nossa, ele conversava muito comigo. Quando eu disse para ele, eu nunca me esqueço disso, quando eu disse para ele, e aí, o que que você vai ser, Ana? Eu disse, eu vou ser advogada. Ah, é? Você vai estudar advocacia? Eu vou. Ah, mas eu quero ser promotora, falei para ele. Mas por que promotora? Eu disse, porque eu quero, acho que eu dou mais para ser promotora. Ele disse assim, mas por que não defensora? Aí eu falei assim, não, eu acho que eu dou mais para promotora. Aí ele falou assim, mas você não acha que cada pessoa tem direito de ser defendida? Aí ele me derrubou. Quando ele falou isso para mim, é que eu via, sabe, a potência dele. Ana, a gente vai encerrar o programa. Você fez um anúncio lá atrás, mas eu queria fazer uma pergunta também que me ocorre. Eu acho que vai na direção do que você queria contar. Ana, o Hermínio, apesar de ser, a gente sabe, caladinho, introvertido, natureza contemplativa, só que lá atrás, Ana, era uma criança que não era filho único, né? Era uma criança numa prole de 10, 9 irmãos, Ana, né? Me diga uma coisa, você não podia, por mó da misericórdia divina, né? Contar uma traquinagem, pelo menos, deste homem, na encarnação toda. Não há uma traquinagem do Hermínio. Olha, se eu fosse promotora, como eu queria ser, eu botava ele na cadeia, mas ele era criança, não podia fazer nada, e o vovô era pior do que eu. O vovô era raça ruim mesmo. O vovô era bravo para burro. Papai disse que ele vinha de uma família muito proeminente, sabe? Ele era rico, ele era poderoso, o pai dele era muito poderoso, o pai do vovô, o pai do vovô Reduzendo. Mas o vovô era o gerente geral da estação, né? E ele era muito famoso na região, porque ele operava o telégrafo era o telefone da época, né? Ele sabia de tudo que acontecia na cidade, ele era muito poderoso. Bom, aconteceu com o papai. O papai, um dia, eu não acredito que o papai fez isso, mas ele fez. Os trens passavam, né? O papai, eles moravam na casa da estação. E a plataforma, da estrada de ferro, dava entrada para a porta da casa deles, entendeu? A plataforma. Aí o papai, com 7 anos de idade, estava um dia lá na plataforma e viu um trem passar do lado de lá, indo na direção de São Paulo. E eles iam, tinha aqui perto, ia em direção de Volta Redonda e tal. Aí o que o senhor Hermínio Corrêa de Miranda fez? Ele não é o santo que todo mundo pensa, não, tá? Ele pegou uma pedra, olha só, pegou uma pedra e viu que vinha um trem passando e vinha passar em frente aqui, mas não ia parar na estação, não. Ele ia passar direto, porque ele estava em direção a São Paulo. Ele jogou a pedra no trem. Meu E Deus. acontece que a pedra bateu numa janela, não
não fez estrago nenhum, ninguém se machucou. E ele, na hora, ficou meio assustado, mas não aconteceu nada, o trem não parou, não derrubou, não descarrilhou, não tem nada, ele ficou tranquilo, né? Mas, quando o trem chegou na próxima estação, o maquinista se comunicou com o chefe da estação, da próxima estação, e disse: Olha, lá na estação do Reduzindo, uma criança lá jogou uma pedra no trem. Aí o senhor lá, o chefe da estação de lá, falou assim: Ah, eu vou saber disso direitinho, pode deixar. Mas alguém se machucou? Não, ninguém se machucou, mas não é possível. Ah, para quê? O chefe da estação lá, da próxima estação, ligou para o vovô, pelo telégrafo, e disse: Emílio, reduzindo, qual dos seus filhos tem mais ou menos 6, 7 anos? Ele disse: é o Emílio. Emílio foi o mais velho e é o Emílio. Vai para a escola e tal. Aí ele falou assim: Pois é, aconteceu que ele estava aqui e tal, na plataforma, ia passar um trem e ele jogou uma pedra no trem. O vovô subiu sem foguete para a Lua. Sabe o que ele fez? Chamou o papai. Emílio, o que você fez? Eu tô- Sim, mas não gagueja, não. Fala comigo. O que você fez? Papai, eu joguei uma pedra no trem. Ah, jogou uma pedra no trem? Sei. E, e o que você acha que eu devo fazer com você? Ele disse assim: Se o que quiser, né? Porque eu acho que eu cometi um erro, né? Ele disse: Não, você não cometeu um erro. Você quase matou uma pessoa. Podia ter matado uma pessoa. Agora você vai receber um castigo de acordo. Você conhece aqueles moeirões de trem? É uma madeira, o trilho vai em cima daquela Já madeira. conheço, conheço, conheço. Moeirão, chama moeirão. Então, na estação do vovô, de todas as estações, tinha pilhas, mas pilhas de moeirões, assim, de altura de um quarto. Um quarto, por exemplo, esse tamanho desse meu quarto aqui. Um empilhado em cima do outro, porque uma rachadurinha eles tinham que trocar tudo, levantar o trilho, trocar e tudo. Papai, o vovô pegou o papai pela mão, atravessou os trilhos, foi para o outro lado, que desse lado era a casa deles, ele foi para o outro lado, que era uma espécie de uma. Tinha uma cidadezinha, calçadas e casas, e o trem passava aqui, né? E do outro lado era a mesma coisa, só que já era a cidadezinha, que você já via a cidade. Ele pegou e falou para o papai: Pode subir aí. Mas pode subir. Aí, lá em cima, o último, lá em cima. Aí o papai disse: Mas papai, vai, vai. Aí ele foi subindo. Papai, com 7 anos, foi subindo e ele controlando o papai. Papai foi subindo, 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 até que chegou lá em cima. Eram 4 horas da tarde quando a vovó deu por falta do papai. Isso era 10, 11 horas da manhã. Mas cadê o Hermínio? Onde é que o Hermínio está? Aí procura o Hermínio, não sei o quê. Aí o vovô falou para ela assim: Ele está lá em cima no moeirão. Está o quê? Está em cima do moeirão. Por quê? Porque ele jogou uma pedra no trem. Ele botou ele de castigo sentado no último moeirão. Lá ele ficou de 10 e pouco da manhã até as 4 da tarde, quando a vovó deu por falta dele. Esse foi o nosso Melancton, nosso Barnabé, nosso Robert Browning, nosso Pois é, Ana Bernardo de Maria. Paraná. Pois é. É o que eu digo. Em todo ser humano, até o mais angelical, existe um diabinho ali guardadinho, em algum momento se manifestou, né? Mas o Hermínio, Ana, aí hoje, veja bem, ficou ali até 4 horas da tarde, por isso que o coitado gostava de descansar tanto, né? Aí em Caxambu, nessa árvore maravilhosa, né? Mas Ana, impagável. Agora eu não sei hoje à noite como é que vai ser, viu? Por Você quê? vai se deparar com alguém no plano espiritual quando dormir, sair do corpo. Não precisava contar isso, mas precisava, Hermínio. Olha, Lógico. nunca ouvi ninguém falar que o papai fez nada, nada.
Ele viveu a vida dele quase toda sozinho. Ele foi para a casa do padrinho dele, em Baipindi, Minas Gerais, para poder estudar, sozinho. Nunca, jamais alguém falou que o papai fez uma arte, pois ele aprontou essa. Ele, depois que ele foi pedir desculpa para o papai, disse, não, não fale comigo. O pai dele era uma fera, eu soube, papai, que o vovô era uma fera. E, e o Paulo também sofreu as consequências, o penúltimo. O Paulo também uma vez apanhou feio por causa de Ana, uma. Ana, olha, eu só tenho a agradecer, né? Então tá aí. Olha o filão desses historiadores que quiserem se debruçar na biografia do Hermínio, né? Só hoje É, tivemos, né? Isso é antológico, é uma vez na vida, né? vem na O vida. Hermínio Sapeca levado da breca, né? Jamais a gente vai ver outro fato assim do Hermínio, né? Quase um assassino. Seu teu avô também exagerava, você quase matou, podia ter matado. Olha, essa história lá em casa era conhecida, viu? Aí ele ficava sem graça. Não, mas eu não sabia, eu falei, sabia sim. Ana, que O maravilha. Hermínio. Então vamos com essa vibração de alegria, né? Parece, Ana, o Hermínio é tão evoluído que parece que a gente descobre uma traquinagem do Hermínio, a gente fica contente. A gente traz o Hermínio para perto da gente, né? A E gente pensa aí, que ele não era Hermínio? humano, né? Mas ele era muito humano, viu? Pode ter. Aninha, não sei se você vamos ficar um pouco circunspecto a oração contigo, Aninha. Vai ser difícil. Ah, meu Deus do céu. Senhor, olha, eu agradeço ao Senhor, sempre quase com lágrima nos olhos, né? Mas agora, hoje é a lágrima nos olhos de alegria, viu? Que eu vou falar com o Senhor. Muito obrigada pelo papai. Pelo menos ele teve a oportunidade de ser criança uma vez na vida, né? Mas levou a breca com o vovô, né? Ficou trepado lá no moeirão até 4 horas da tarde. Imagina, sem comer, sem almoçar, 6 horas. Ele ficou sentado lá em cima. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço ao Senhor, porque foi uma lição que ele levou. Eu acho que para o resto da vida. Ele nunca mais cometeu uma única, eu chamo não ação, uma desação. Ele nunca cometeu nada. Ele era um homem absolutamente correto em tudo, absolutamente correto em tudo. Ele protegia as pessoas, não machucava as pessoas. Mas ele foi criança. Criança tem o direito de fazer uma bobagem qualquer, né? Ele fez e recebeu o castiguinho que ele precisava. O vovô foi bravo, ficou bravo com ele, mas ele aprendeu a lição. E eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por ser filha dele, por ter tido os pais que eu tive e por ser tão interessante, tão triste de uma certa forma, mas muito unida à família dele. Muito obrigada por tudo. Eu lhe agradeço. Obrigada, Bruno, e a todos que nos assistem. Bom, quero dedicar esse programa à minha mamãe. Mamãe, um beijo aí no plano espiritual. Próxima terça, eu e Ana aqui, novamente, o programa ainda biográfico, né? Fevereiro, a gente está no início, para meados de fevereiro, né? Ana Maria, eu tenho uma tese reencarnacionista para estudo, viu? Ah, é? O Barnabé e o Paulo de Tarso, naquele périplo ali, viajando por aquelas cidades, estou levando o evangelho aos gentios, né? O Emmanuel narra em Paulo Estevam que sofreram açoites, pedradas, né? Pedradas. Então, aquilo traumatizou o Hermínio. Então, Hermínio, com 7 anos, aquilo ali foi um disparador psíquico ainda da época de Barnabé. O trauma de Hermínio ali, ele jogou uma pedrinha só por causa do passe, lei de causa e efeito ao reverso. É uma Eu tese. concordo contigo, eu concordo contigo. Eu acho que para ele o castigo foi a pior coisa que podia ter acontecido. Eu acho, eu não sei o que deu nele, porque ele não era disso, mas ele tinha o direito de ser criança, né?
Mas logo com isso, jamais. Eu estou não vendo que deixou. o seu reduzindo era só reduzindo no nome, viu? Porque no Brincadeira. castigo a proporção. O moeirão precisa 3, 4 homens para carregar um moeirão. Não é brincadeira, não. Uma tora de madeira dessa largura. Aninha, impagável, impagável, né? Um dia nós vamos fazer esse programa ao contrário, eu vou perguntar o que que você aprontou na juventude. Pode ter certeza. Eu sou um santinho, Ana, né? Seu Santinho, Sou não, um tá bom. santinho da minha mamãe, da minha vovó quando era viva. Eu, Santinho do pau oco, como dizia minha avó. Aninha, um abraço, viu? Beijo. Outro você. Você Delícia também. de programa hoje, delícia, como sempre. Tchau, Obrigada. beijão. Beijão a todos.